Hoje então nós celebramos dois grandes papas da igreja, São Cornélio e São Cipriano. Foram bispo e algum papa também, e que morreram dando a vida por amor a Jesus. Meus irmãos, não basta somente a gente saber que Deus nos ama, mas é preciso também a gente amar o Senhor e, se preciso, dar também toda a nossa vida por Ele. Por isso que nós usamos o vermelho hoje, para dizer que alguém, por amor a Jesus, derramou o seu sangue. É preciso também nos derramar por amor, nos derramar por inteiro, por amor a esse Deus que tanto nos ama. É um momento na Santa Missa de reconhecer as nossas misérias, reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer que tantas vezes esse Deus que é amor não é correspondido com o nosso amor. Às vezes a gente se ilude com tantas coisas daqui de baixo e esquece do imenso amor que Deus tem por nós. E todas as vezes que a gente não ama a Deus sobre todas as coisas, a gente acaba não amando também o nosso próximo. Quantas vezes como esposo, talvez não tenho sido fiel à minha esposa. Como esposa eu não tenho amado o meu esposo como deveria, não tenho me dedicado aos meus filhos. Talvez a televisão, o celular tenha me tirado mais atenção. Eu tenho dado mais atenção do que a minha própria família. Quantas vezes como esposo o meu carro chama muito mais atenção minha do que a minha esposa, do que os meus filhos. Sou capaz de ser alguém desesperado pelos bens da terra e vou esquecendo daquelas pessoas que Deus me deu, que é a minha família. Às vezes como sacerdote não tenho amado ao Senhor com todo o meu coração, nos pensamentos, nas vontades, no comportamento. Quantas vezes como igreja não somos cristãos de verdade, ou somos cristãos somente de banco, cristãos que dizemos que amamos o Senhor enquanto estamos nessa casa, mas lá fora nos comportamos como se nunca tivéssemos ouvido falar do Senhor. Meus irmãos, nós somos chamados nessa noite, nesse momento, a fazer aquela experiência do filho pródigo que ouvimos ontem no Evangelho. Ele que caiu em si. Quantas vezes é preciso também eu e você cair em si, enxergar dentro do nosso coração aquele Deus que nunca nos abandonou, que nunca nos deixou. As pessoas passam, as coisas passam, mas Deus não, Deus permanece. Meus irmãos, nós não estamos falando de um Deus que nos ama somente quando nós o amamos, não. A fidelidade de Deus é sem fim. Deus é fiel a mim e a você. E mesmo quando a gente não merece, Ele mesmo assim continua sendo fiel a mim e a você. Ele nos ama, nos amou ontem, nos ama agora, nos amará amanhã, nos amará nas nossas alegrias, nos amará nos nossos pecados. Deus sempre nos amará. Deus não se contradiz, Deus é amor, e Ele não vai ser outra coisa, Ele é amor. Por isso, quando nós dizemos ao Senhor perdão, a gente vai dando espaço no nosso coração para que Deus possa ir entrando. E nosso Deus não aceita dividir espaço com o mundo. Então hoje nós ouvimos esse evangelho em que fala desse oficial romano, alguém que tinha poder. Geralmente os oficiais romanos, cada oficial, ele era guarda e chefe de 100 homens. Então era alguém que tinha um poder. E claro que para poder chegar a ser um oficial, ele tinha que ser muito bom, tinha que ser corajoso, tinha que ser forte, tinha que ter liderança. A sua palavra tinha que ser uma palavra de autoridade, para que quando ele dissesse, aqueles 100 homens pudessem seguir as suas ordens. E aí então aqui nós vemos alguém que mesmo tendo uma grandeza, tendo um cargo importante dentro do povoado romano, era alguém que percebeu que era preciso também a humildade. E aqui nós vimos, ele ouviu dizer que Jesus ia passar. Ele não só isso ele ouviu, mas ele já tinha escutado muitas vezes coisas boas de Jesus,
mas também coisas ruins. Veja que muitos lá dos fariseus, os saduceus, eram pessoas que não gostavam de Jesus, e justamente pela inveja é que eles caluniavam o Senhor. Então veja, esse oficial aqui que era romano, com certeza ouviu coisas boas, mas também ouviu muitas coisas ruins. Porém, era alguém que sabia discernir também. E aqui então ele ouviu dizer que Jesus ia passar, e é interessante que no evangelho aqui de São Lucas, nós sempre vamos perceber Jesus andando. Repara isso para ver. Quando chega principalmente no tempo da Páscoa, o que é que nós vamos perceber nos Atos dos Apóstolos? E Atos dos Apóstolos, o autor é São Lucas. Nós vamos perceber uma grande correria depois da ressurreição e depois da vinda do Espírito Santo. A mesma coisa nós vemos no Evangelho de São Lucas. Jesus sempre está andando. Jesus no Evangelho de São Lucas é aquele que não para. Jesus, segundo a compreensão de São Lucas, Jesus é o Deus da mansidão, é o Deus que toca, é o Deus da misericórdia, é um Deus desesperado, ir ao meu encontro, ir ao teu encontro. Esse é o Deus que São Lucas fez a experiência. Essa é a compreensão de São Lucas. Quem é Jesus para São Lucas? É esse que quer salvar a todos. É esse, como nós vimos no evangelho de ontem, aquele que se alegra quando nós voltamos a Ele. É esse que São Lucas apresenta. Então Jesus aqui está caminhando, e está indo em direção a uma cidade chamada Naim. E lá então, ele encontra, pulei aqui. Amanhã ele vai para Naim, que daí ele encontra, o menino está morto. Mas hoje é justamente do funcionário aqui, desse oficial. Jesus estava indo, aliás, para Jesus entrou em Cafarnaum, e lá havia esse oficial romano. Vieram até Jesus interceder pelo oficial, alguns judeus, veja. E aí falaram: olha, nós temos aqui um oficial romano, é um homem muito estimado por nós. E aqui, meus irmãos, judeu e romano não se davam muito bem, porque Roma explorava por demais os judeus. Porém, esse romano era um homem bom, esse oficial, até dava do seu dinheiro para construir a sinagoga do povo judeu, para construir a igreja do povo judeu. Então, pelos judeus, esse oficial, ele era alguém estimado pelo povo. E eles vão até Jesus e falam: olha Jesus, esse oficial, ele merece, ele é digno que o Senhor vá até a casa dele. Mas o oficial não veio até Jesus, porque ele não se achava digno. E também manda dizer: olha Jesus, o oficial está mandando dizer, dize somente uma palavra, porque ele não é digno de receber o Senhor na casa dele. Meus irmãos, o que é que nós percebemos nesse oficial? Uma humildade. Quando nós nos apresentamos, seja diante de Deus, seja diante dos outros, é na humildade. Já reparou como quantas vezes nós nos aproximamos de Jesus? Nós nos aproximamos com um ar de autoridade. Nós nos aproximamos como se Deus tivesse a obrigação de fazer o que eu quero, de dar o que eu preciso. O Senhor é obrigado. Nós muitas vezes nos aproximamos de Deus não na humildade, mas na prepotência. E Deus resiste ao coração soberbo. Meus irmãos, quando nós temos o coração muito soberbo, muito orgulhoso, não tem espaço para Deus. Quem é orgulhoso? É aquele que é cheio de si mesmo. Se ele é cheio de si mesmo, tem espaço para Deus? Não tem. E aí, não é que Deus é fraco, mas não tem como Deus agir no nosso coração, porque nós não estamos deixando. Então veja, esse oficial romano, ensinando para nós hoje, é preciso baixar aí um pouquinho a guarda. É preciso humildade para nos aproximar do Senhor. É preciso humildade, não prepotência. Às vezes a gente quer mandar em Deus e a gente vem com uma lista de mercado para Deus. Interessante, que nós queremos todas as bênçãos de Deus, mas quando o Senhor começa a pedir de nós uma vida de santidade, aí a gente já não quer mais papo com Deus. Quando Deus quer dar bênçãos e mais bênçãos, a gente corre para Ele. Mas quando Ele começa a pedir para nós uma vida de compromisso, uma vida de fé, que vai além de estar sentado no banco, aí a gente já não quer mais. Se nós formos perguntar, quem está disposto para receber muita bênção? A gente ergue a mão, os pés, ergue tudo.
Mas quem está disposto para viver conforme o Senhor nos pede, aí já vai baixando uma aqui, outra ali. Consegue entender, meus irmãos? Que jeito que nós estamos nos apresentando diante de Deus? Só para receber a bênção? Ou nós queremos viver conforme a bênção recebida? Porque senão, meus irmãos, a gente vai ser uma trava na vida dos outros. E sabemos que muitas vezes as pessoas lá fora não procuram a Jesus, não é muitas vezes porque não acreditam em Jesus, é porque nós fazemos uma péssima propaganda do Senhor. Nós, com o nosso mau comportamento, com o nosso contra-testemunho, a gente se comporta pior do que pessoas que nunca ouviram falar do Senhor. Às vezes Jesus não está sendo mais amado, adorado e buscado por conta do nosso contra-testemunho. Então veja, meus irmãos, talvez esse seja um vício nosso, só pedir para Deus, viciado em pedir, mas a gente não é capaz de nos dar ao Senhor por inteiro. Meus irmãos, quantas vezes a gente pede a cura dos nossos vícios, mas a gente quer que Deus faça assim, e a gente não quer dar um passo sequer para que o Senhor comece a agir na nossa vida e nos curar dos nossos vícios. Por isso, meus irmãos, é preciso humildade diante do Senhor. É preciso humildade. A palavra humildade vem de humus, daquele substrato da terra, aquela terra mais boa, onde cai uma semente, a semente é a certeza que ela brota. Se Deus encontrar em nós um coração humilde, Ele vai lançar a sua semente, Ele vai lançar a sua palavra, e logo vai brotar, e logo vai começar a dar frutos de santidade. Mas agora, se tiver um coração orgulhoso, não tem como. E esse homem aqui, veja, ele não ia receber também, não queria também receber Jesus na sua casa por outro motivo. Ele sabia que um judeu não aceitava entrar na casa de um romano. Então ele respeitou, Jesus era judeu, não precisa vir na minha casa, Senhor. Dize uma palavra, e o meu empregado, que também era considerado como um familiar, ele vai ser curado. Dize uma palavra. Será que a gente acredita na força da palavra assim? Se a gente acreditasse na força da palavra, a gente meditaria diariamente a palavra. A gente corre atrás de bênção e de cura. Alguém não tem a Bíblia na sua casa? Se não tem, depois pode pedir para o Padre Alessandro uma Bíblia. Se nós temos essa palavra e nós não lemos, não rezamos e não meditamos, é porque ainda não acreditamos na força dessa palavra. E olha o que o oficial disse: dize uma palavra e o meu empregado ficará curado. Lembra lá no livro do Gênesis, quando Deus falava, e Deus disse: faça-se o sol, e o sol se fez. Faça-se o firmamento se fez. Ou seja, a palavra de Deus, ela sai da boca de Deus e ela se concretiza. A palavra de Deus não é uma palavra mentirosa, não é uma palavra vazia. A palavra de Deus é cheia de vida. A palavra de Deus é cheia de vida. Então assim, meus irmãos, à medida que a gente debruça o nosso coração para acolher a palavra do Senhor, Deus vai realizando curas e mais curas, transformações, renovação dentro do nosso coração. E assim vai sendo na nossa casa, no nosso bairro, na nossa igreja, à medida que nós vamos nos voltando à palavra. Meus irmãos, o diácono está aqui, ele sabe. O pessoal mais antigo aqui, todos nós sabemos. Quantas vezes em nossas reuniões pastorais não pegamos um versículo bíblico para rezar? Quantas vezes nas nossas paróquias a palavra também não tem sido o centro? E aí precisa do mês de setembro para nos despertar da importância da palavra. Meus irmãos, olha a importância da palavra, e aí a coisa descamba, e aí não vai para frente. Por quê? Porque nós não deixamos Jesus falar como Ele quer que caminhe a nossa paróquia, como Ele quer que caminhe a nossa pastoral, como Ele quer que caminhe a nossa vida. Se o Senhor não fala, se a gente não deixa o Senhor falar, como que Ele vai guiar a nossa vida? E a gente acha que sapecar, desculpa o termo, sapecar uma Ave Maria para reunir uma pastoral, já está bom. Não está não. O Senhor quer falar. O Senhor quer falar. A gente é disposto para escutar novela, escutar signo, escutar espiritismo, escutar um monte de coisa, menos a palavra de Deus.
Então, meus irmãos, nós precisamos ver como que está o nosso coração para receber a palavra. Está na hora. Ah, padre, mas eu não sei ler, mas sabe ouvir. Tem rádio falando da palavra, tem emissora, Canção Nova, falando da palavra. Então não sabe ler, mas sabe ouvir. Pede para a netinha ler para você, ela lê, você também. Meus irmãos, veja a importância da palavra. Olha, só dizer uma palavra e o meu empregado já vai ficar curado. Já serve, o Senhor me acreditou na força da palavra. Nós precisamos tomar a palavra de Deus no nosso coração de novo. E veja que é um dos pedidos da nossa igreja em Londrina, como um dos pedidos da CNBB e do Papa Francisco. A igreja será a casa da palavra, a casa onde Jesus fala, a casa onde Deus diz, onde a sua palavra vai entrando no nosso coração e vai nos transformando. Meus irmãos, à medida que eu vou me aprofundando na palavra, os vícios também vão saindo da minha vida. À medida que a palavra vai preenchendo o meu ser, as outras coisas vão saindo. São João da Cruz vai dizer que Jesus, ele não aceita disputar espaço com ninguém no nosso coração. E nisso ele é possessivo. Se der uma brecha para ele entrar, ele vai querer tomar conta do nosso coração por inteiro. Ele não aceita mais nada aí não. Então, meus irmãos, deixemos a palavra do Senhor hoje nos incomodar. Sabe, pensando que tipo de cristão eu sou? Só um cristão pedinte? Como diz o outro lá, né? O cristão 6 horas, que vive pedindo para o outro 6 horas por mim, né? Às vezes a gente é assim, só fica pedindo, mas não é capaz de se curvar, não é capaz de debruçar o coração diante da palavra e pensar, poxa, olha esse oficial humilde diante de Jesus. Eu também preciso dessa humildade, eu também preciso confiar na palavra do meu Senhor. Mas, meus irmãos, confiar na palavra do Senhor não é cruzar os braços e deixar a palavra dele agir, não. É a palavra dele agindo e eu trabalhando. É assim a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, que hoje o Senhor nos incomode. Como tem sido a palavra de Jesus na minha vida? Eu tenho deixado ela tomar conta da minha vida, eu tenho deixado ela nortear o meu dia, eu tenho deixado a palavra de Deus guiar o meu dia, a minha família, a minha casa, as minhas decisões, porque quando Deus guia a nossa vida, pode ter certeza, vai ter até sofrimento, mas até mesmo sofrimentos, a gente vai saber passar por eles, guiado pela palavra, porque Deus até hoje nunca errou. Você não vai ser o azarado que Deus vai errar. Deus nunca errou, não é comigo nem com você que ele vai errar. Então, meus irmãos, deixemos a palavra de Deus guiar o nosso coração e guiar toda a nossa vida.